Quando pensamos em cinebiografias falando sobre a trajetória de algum atleta, geralmente a gente vê longas sobre um jogador de futebol, um jogador de basquete, talvez um piloto de Fórmula 1 e, no máximo, um lutador de boxe. Mas com o crescimento rápido do MMA, era questão de tempo até que surgisse o interesse de explorar as grandes histórias que o nosso esporte tem a oferecer. Hoje em dia, os executivos de Hollywood já conseguem perceber que o MMA tem uma grande base de fãs. E o principal, que existem várias grandes histórias para contar. Ou seja, é questão de tempo até lutadores como Charles do Bronx, Alex Poatan, John Jones, Anderson Silva terem suas próprias cinebiografias. E o estúdio A24 já saiu na frente trazendo para o cinema uma das histórias mais dramáticas e marcantes do MMA, a jornada de Mark Kerr. Uma das histórias mais chocantes e dramáticas do nosso esporte e que agora vai virar um filme de Hollywood. A primeira grande produção de um filme de Hollywood baseado em uma história do MMA. E no Conto das Lutas de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre Mark Kerr e como essa história se transformou no filme Coração de Lutador, The Smashing Machine. Filme estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock, em um dos, se não o papel mais importante de toda a sua carreira, e a atriz indicada ao Oscar, Emily Blunt, além de vários outros nomes do mundo das lutas que vão fazer participações especiais. Bas Rutten, Ryan Bader e Alexander Usyk são alguns dos lutadores que vão também participar desse filme, um lançamento da Diamond Films que estreia no dia 2 de outubro somente nos cinemas. Mas enquanto essa estreia não chega, vamos conhecer o homem por trás da lenda, a história de Mark Kerr. Nascido em dezembro de 1968, Mark Kerr cresceu em Ohio, na cidade de Toledo, filho de Tom e Mary Kerr, um irlandês e uma porto-riquenha. Mas aos 12 anos de idade, ele foi morar com seu irmão mais velho em Iowa. E desde jovem, o Mark sempre se mostrou um prodígio nos esportes, chegando a praticar várias modalidades, como corrida, futebol, basquete e principalmente wrestling. Com o passar dos anos, Kerr foi crescendo não só de tamanho, mas cada vez mais no wrestling. Em 1992, ele conseguiu uma das vitórias mais expressivas da sua carreira, quando se sagrou All-American, campeão da primeira divisão da NCAA, ao vencer o futuro pentacampeão do UFC, Randy Couture. E após vencer também vários campeonatos importantes nos Estados Unidos, o grande foco do Mark Kerr era participar das Olimpíadas de 1996. Mas, infelizmente, ele acabou sendo derrotado nas classificatórias, perdendo para Kurt Angle, que se tornaria uma estrela da WWE no futuro. E aí, sem muitas alternativas, depois de perder o acesso às Olimpíadas, o Mark Kerr resolveu se testar nessa nova modalidade que estava ganhando cada vez mais força, o tal do Vale Tudo. Kerr então viajou até o Brasil e participou do Campeonato Mundial de Vale Tudo, que consistia em 3 lutas na mesma noite. Ele começou vencendo o também americano Paul Varelans, que o fez avançar para a semifinal, onde ele enfrentou o brasileiro Mestre Hulk, que no filme será interpretado pelo ex-lutador do UFC, Marcos Aurélio. Kerr conseguiu uma vitória bem emblemática, já que ele forçou o adversário a sair do ringue e desistir da luta, além de ter arrancado 2 dentes dele à base da porrada. E aí, finalmente chegamos na grande final, onde ele enfrentaria o lendário faixa coral de jiu-jitsu, o Fábio Gurgel, que no filme vai ser interpretado pelo também lutador Cyborg Abreu. Uma final que tinha um peso a mais naquela época, não era só o campeonato, já que o wrestling estava ganhando cada vez mais espaço no UFC, principalmente depois que o Mark Coleman, que por sinal era parceiro de treinos do Mark Kerr, conseguiu se tornar campeão peso pesado do UFC. Coleman, que também vai aparecer no filme Coração de Lutador, sendo interpretado pelo duplo campeão do Bellator, Ryan Bader. Mas voltando, depois de conseguir se tornar campeão peso pesado, o primeiro campeão peso pesado do UFC, ele fez uma declaração bem polêmica na época, afirmando que conseguiria vencer 3 membros da família Gracie na mesma noite. Isso, lógico, era uma afronta ao jiu-jitsu, já que na época os Gracie estavam estabelecendo que o jiu-jitsu era a arte marcial superior, principalmente após as lutas do Royce Gracie nos primeiros eventos do UFC. E aí, depois que o Coleman soltou essa, começou esse debate mundo afora. O que era superior? Jiu-jitsu ou wrestling? E agora, na final do Vale Tudo, a gente veria esse confronto. Um especialista do wrestling enfrentando um especialista do jiu-jitsu. Uma luta que entrou para a história dos esportes de combate.
Kerr e Gugel batalharam por 30 minutos, mas foi o americano quem estava levando a vantagem durante o confronto, vencendo o jiu-jitsu do brasileiro com seu wrestling e acertando duros golpes no Ground and Pound, com direito até a cabeçada. E aí, depois de 30 minutos de luta, que era o tempo regulamentar, os dois partiriam para a prorrogação, já que ninguém foi nocauteado ou finalizado. Mas aí os médicos entraram, viram que não tinha como o Fábio Gurgel continuar, o olho dele estava muito machucado, e assim, dessa forma, o Mark Kerr foi coroado como grande campeão do torneio mundial de Vale Tudo. Na batalha de Jiu-Jitsu contra wrestling, o wrestling foi superior. Na edição da revista Tatame daquela época, que cobriu o resultado dessa luta, o Kerr foi descrito como uma máquina de bater. Essa descrição seria traduzida para o inglês e não só seria o apelido do Mark Kerr, como também seria o título do filme que estreia no dia 2 de outubro, The Smashing Machine, a máquina de bater. Depois de se tornar campeão mundial, Mark Kerr era manchete em todo o mundo das lutas. Era questão de tempo até ele finalmente aterrissar no UFC. Meses depois da sua vitória no Brasil, ele fez a sua estreia participando do GP dos pesos pesados no UFC 14. No final, ele acabou se tornando campeão da edição, vencendo as duas lutas na mesma noite, e depois voltou para o UFC 15, onde se sagrou campeão novamente nos pesos pesados. E aí, ele estava em alta, estava vivendo o melhor momento da sua carreira, chegou então naquele ponto de negociar o contrato. E o Kerr não estava muito satisfeito. Acontece que ele estava recebendo no UFC $25 mil por luta. E diferente de hoje, onde o UFC tem basicamente um monopólio no mundo do MMA, naquela época era muito diferente, porque do outro lado do mundo existia um grande concorrente. E eu tô falando, claro, do Pride. E aí, na mesa de negociações, o UFC acabou perdendo feio essa luta. Enquanto o UFC oferecia $25 mil por luta, o Pride chegou com uma maleta de $185 mil. Essa seria a bolsa do Mark Kerr. Não só isso, não só ele receberia $185 mil, como a primeira luta dele no Pride seria simplesmente lendária. Ele enfrentaria ninguém mais, ninguém menos do que Royce Gracie. Assim, não preciso nem dizer pra qual lado do mundo o Mark Kerr acabou indo. Isso, inclusive, deu um baita problema, porque ele assinou o contrato com o Pride, mas ele ainda estava com contrato com o UFC. Isso levou o UFC e o Mark Kerr a batalharem nos tribunais, né? O UFC processou o americano, mas no fim das contas isso não mudou muita coisa. O Mark Kerr continuou, foi pro Pride, mas antes de fazer sua primeira luta, ele sabia que precisava aprimorar as suas habilidades. No wrestling, ele já dava aula, faltava melhorar na trocação. Foi aí que ele se juntou ao lendário ex-campeão do UFC, Bas Rutten, que no filme vai interpretar a si mesmo. Sim, Bas Rutten vai se interpretar no filme. O problema é que naquela época ele era quase 30 anos mais novo. Mas enfim, nada que uma maquiagem não resolva. Em Dexter colocaram uma peruca no ator principal e resolveu. Mas calma, porque nem tudo são flores, porque no fim das contas a luta contra o Royce Gracie foi cancelada, o brasileiro sofreu uma lesão, e no lugar ele acabou enfrentando e vencendo o Branco Cicati, na edição do Pride 2, no início de 1998. Ainda esse ano, ele venceu mais duas lutas. Chegando em 1999, ele já estava com um cartel invicto de 11 vitórias e nenhuma derrota. E muitos já consideravam Mark Kerr como um dos melhores lutadores do mundo. Não só a carreira dele estava bem, como a vida financeira dele estava ótima e a amorosa também. Bom, pelo menos era isso que parecia no início. Foi naquela época que ele começou o seu relacionamento com Dawn Staples, que viria a se tornar sua noiva no ano de 2000. Inclusive, esse vai ser o papel da Emily Blunt no filme que estreia em outubro. E desde o início desse relacionamento, muitos parceiros de treino do Mark Kerr já criticavam a presença excessiva dela na vida esportiva dele. Várias vezes, em treinos importantes, ela trazia discussões fúteis, trazia problemas que não eram para ser tratados naquele momento. E isso tirava totalmente o foco do Mark Kerr, que precisava se concentrar. E foi também naquela época que outro grande problema apareceu na vida do americano. E esse também seria o início da ruína do gigante, o vício em analgésicos e esteroides anabolizantes. E como se isso não bastasse, ainda veio o grande baque, quando ele enfrentou o ucraniano Igor Vovchanchyn, que no filme Coração de Lutador vai ser interpretado pelo atual campeão peso pesado de boxe, o Alexander Usyk. Um papel bem importante, já que o ucraniano foi o primeiro a derrotar Mark
Mark Kerr no MMA. Em setembro de 1999, Mark Kerr foi nocauteado por Igor Vovchanchyn, mas oficialmente a derrota seria anulada, já que o ucraniano usou joelhadas que eram ilegais no Pride para vencer a luta. Inicialmente o resultado foi dado como derrota do Mark Kerr, só que aí a equipe do Kerr recorreu e o resultado foi anulado. Mas o estrago já havia sido feito. Depois dessa luta, ele nunca mais foi o mesmo, porque a carreira dele ia entrar basicamente em queda livre a partir daquele ponto. Em seguida, Mark sofreria uma overdose após o abuso de analgésicos e precisou passar por uma reabilitação. Vale ressaltar que, como no Pride não havia testes antidoping, basicamente, ninguém tinha noção do que estava no organismo dele, até a divulgação do documentário, no qual o Mark Kerr foi bem transparente e admitiu que tinha esses vícios. Aparentemente curado após a reabilitação, o Kerr voltaria a competir no histórico GP do Pride no ano de 2000, que contaria com a participação de várias lendas do esporte, como Mark Coleman, Kazushi Sakuraba, Royce Gracie e a própria máquina de bater. Na primeira luta desse GP, que era um dos mais importantes daquela época, já que o Pride realmente queria definir quem era o melhor peso pesado do mundo, o Mark Kerr conseguiu vencer bem a sua primeira luta, batendo o japonês Enso Inoue. Mas, diferente de outros torneios, do qual o Mark Kerr estava também acostumado, as lutas aqui não seriam disputadas na mesma noite. Ou seja, a próxima fase seria alguns meses depois dessa luta. E aí, nesse meio tempo, entre uma luta e outra, o relacionamento dele com a Dawn Staples começou a ruir, já que ela também tinha seus próprios vícios, no caso, problemas sérios com álcool. E aí, ao invés de focar nos treinos, o Kerr precisava lidar com os diversos problemas que estavam sendo causados pela sua esposa. Ataques de raiva e até ameaças de morte. Ela chegou a pegar uma pistola e ameaçar ele dentro de casa. No fim das contas, não deu pro Mark Kerr se concentrar na preparação. Tinha muita coisa na cabeça dele. E aí, no fim das contas, quando chegou o dia da luta, Mark Kerr sofreu a sua primeira derrota oficial no MMA, sendo superado pelo japonês Kazuyuki Fujita, que inclusive começou perdendo a luta. O Mark Kerr estava vencendo, só que aí acabou cansando e nessa o Fujita conseguiu a virada. E aí, depois dessa luta, o Mark Kerr só teria uma vitória nos próximos 7 anos e perderia 5 lutas em sequência. Nesse meio tempo, a carreira dele sofreu uma queda livre absurda. Ele já não estava mais competindo no Pride. Somente no final de 2007, ele voltaria a vencer 2 lutas em eventos regionais nos Estados Unidos, muito abaixo do prestígio que ele estava acostumado. Ele estava acostumado com o UFC, com Pride, fora que esse bom momento não teve vida muito longa, já que ele voltaria a ter uma enorme sequência de derrotas até o fim da sua carreira. E dessa forma, uma das maiores estrelas do esporte da sua época abandonaria o MMA em pura desgraça, sendo uma sombra do grande lutador que ele já foi um dia. Ele já foi considerado um dos melhores do mundo e agora estava lutando em um evento regional, um evento de esquina. Na época ninguém entenderia, mas o sofrimento do Mark Kerr não foi em vão. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, o MMA ainda estava se estruturando como esporte e muitos lutadores enfrentavam uma realidade dura nos bastidores, marcada, claro, pelo uso dos anabolizantes, analgésicos e várias outras coisas. Mas como o esporte estava muito fora da grande mídia, não haviam grandes veículos de comunicação para cobrir esse lado sombrio, acabou surgindo a luz no fim do túnel, que foi justamente o documentário sobre o Mark Kerr. Quando o documentário estreou, ele trouxe uma luz para muita coisa que as pessoas não viam dentro do MMA. E foi num timing perfeito, porque o MMA lutava cada vez mais para ganhar sua legitimidade, para ganhar espaço na grande mídia. E lógico, exames antidoping faziam parte do processo para se tornar um esporte de nível profissional, para ficar no patamar das grandes ligas, de outras modalidades. Então foi um documentário importantíssimo para o crescimento e a evolução do MMA, que provavelmente não seria o mesmo que é hoje se não fosse esse documentário que expôs os problemas do Mark Kerr. E claro, a transparência do Mark Kerr de usar a sua própria história, o seu próprio sofrimento para trazer essa luz no lado sombrio do esporte. Foi um documentário que inclusive furou a bolha, chegou a muita gente que nem estava ligada ao mundo das lutas. E também chegou no conhecido do Mark Kerr, o próprio Dwayne Johnson, o The Rock. Por incrível que pareça, Mark Kerr e Dwayne Johnson se conhecem desde os anos 90, quando eles treinavam na Gold's Gym. E quando o The Rock assistiu o documentário, ele entrou em contato novamente com Mark Kerr e disse que ficou impressionado com tudo aquilo que ele viu. E na época já expressava um desejo de fazer uma grande produção,
uma cinebiografia sobre essa história. Foi somente em 2019, quando ele conseguiu comprar os direitos da história, que o The Rock anunciou durante uma coletiva de imprensa antes do UFC 244 que iria produzir uma cinebiografia sobre a história de Mark Kerr. Não só isso, como ele próprio iria interpretar a lenda. E sem sombra de dúvidas, o próprio The Rock é um dos grandes destaques do filme, já que ele tá num papel totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Para dar vida ao Mark Kerr, ele passou por uma transformação física impressionante, tá praticamente irreconhecível. E lógico, para trazer a essência, para trazer realidade à história, o próprio The Rock fez vários treinos de MMA. Além disso, pessoal, tem um detalhe muito importante sobre esse filme. Esse é o primeiro grande passo da indústria cinematográfica dentro do MMA. É a primeira grande produção sobre um lutador do UFC. E na minha opinião, é uma história que todo fã precisa conhecer. Todo fã do MMA, todo fã do UFC precisa conhecer a história do Mark Kerr. Precisa conhecer esse outro lado do esporte, principalmente naquela época. É um filme que mergulha nos bastidores, mostrando não só as lutas, mas também os desafios fora do octógono. E claro, ainda traz aquela nostalgia para os grandes veteranos do esporte de ver grandes lendas na telona. Desde Mark Coleman, como o Igor Vovchanchyn. Para quem acompanha o MMA, para quem tá começando ou para quem já é de longa data, Coração de Lutador, The Smash Machine, é um daqueles filmes que prometem furar a bolha. Não só vai alimentar aqueles que já estão acompanhando o esporte, como também deve atrair novos fãs para a modalidade. Com toda certeza, dia 2 de outubro, estarei lá assistindo a história de Mark Kerr. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se você também quer conhecer essa história, se quer ver a primeira grande produção de Hollywood a respeito do MMA, contando uma história do MMA, então não perca esse lançamento da Diamond Films, dia 2 de outubro, estarei lá nos cinemas e conto também com a presença de vocês. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.